Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, plantão extraordinário, extraordinário. Cobrado, 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 tenho que vir aqui ver. Ciro Gomes, atenção, bomba, 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 bomba. Todo mundo já tá por trás da bomba, né? Ciro Gomes não é mais candidato, ou pelo menos não é candidato até segunda ordem. Ciro Gomes ficou indignado com a situação do seu partido, da votação ontem da PEC dos precatórios, que viabiliza a ajuda de custo de R$ 400 a Renda Brasil ou qualquer coisa que o valha que o seja, que fura o teto de gastos, e o partido votou, vamos dizer assim, foram 5 votos contra, como a determinação dele, que seria a determinação do partido, porém, tem um cachorro latindo aqui, não é o Bruce, não é o Bruce, não, é o cachorro da Jo. Mas tudo bem, estou remotamente fazendo isso aqui, estou na casa dela fazendo isso aqui rapidinho. Tá? Bem, aos fatos, ontem votação da PEC dos precatórios, tem lá o conteúdo, não importa, não estou aqui para discutir o conteúdo. O que acontece é o seguinte, isso seria para viabilizar a edição do Plano de Renda Brasil de R$ 400 que o Bolsonaro quer aplicar à população brasileira nesse momento triste, nesse momento, vamos dizer, de miséria absoluta da população, com a inflação real do povo acima de 50%, sim, acima de 50%. O Helles, o singelo café, o cafezinho, o café preto, aumentou nos últimos 12 meses, algo aproximadamente em torno de 80%, 80% a 100%. O que eu tomo, que eu uso sempre aqui, que não é o mais caro, não vou fazer propaganda dele, é um café razoável, muito bom, aumentou 100%. Outros aumentaram 80%, mas temos a gasolina aí com 71%, ainda com muito mais coisa para aumentar, e tudo isso aí assusta, 70% esse ano. Se botar no último ano, deve dar os 100%. Então, nessa situação de vulnerabilidade criada pelo próprio governo Bolsonaro, pela sua inação, por tudo isso, efetivamente o povo do Brasil está em estado de vulnerabilidade. Ano que vem é ano eleitoral. Não foi à toa que Paulo Guedes deixou o povo na miséria esse último ano, para fazer caixa, para juntar o bolo, para continuar fazendo swap cambial, para continuar entregando patrimônio brasileiro, sempre sob a mesma desculpa. Vamos salvar o Brasil. O problema todo é que para salvar o Brasil, eu vou dar uns números rápidos aqui, só para servir de pano de fundo para tudo isso. Paulo Guedes, que já foi amigo do Ciro Gomes, amigo de todo mundo. Ciro Gomes tem esse defeito de ser amigo de todo mundo, aí depois tem que brigar com todo mundo. Esquece o ensinamento básico de Rui Barbosa. Nunca elogie um homem a tal ponto que você não possa voltar atrás para criticá-lo, nem critique tanto que você não possa voltar atrás para elogiá-lo. Eu uso isso daí todo dia. Vamos dizer assim, de cabeceira. Vou fazer isso. Por isso que eu bato no Bolsonaro e quando tem alguma coisa positiva eu elogio. O mesmo serve para o Ciro, para o Lula, para todo mundo. O Ciro tem feito só mancadas em cima de mancadas nos últimos tempos. Por quê? Porque ele tinha a melhor situação de todo mundo, já abordei isso aqui, ele era o candidato inercial, ele saiu da eleição com 13%, ele só tinha que esperar a queda e desistência dos outros para se aproveitar disso. Mas o que eu estava falando do Paulo Guedes, para não fugir ao tema. Paulo Guedes fez o swap cambial malhado, aonde ele opera dos dois lados da mesa e causa prejuízo de bilhões ao Brasil. Perdemos no swap cambial, perdemos nossa reserva. Perdemos porque a taxa de juros Selic explodiu da última vez. A última tacada da taxa Selic, para quem não sabe, foram mais de 80... Para quem se escandalizou com 31 bilhão de dólares de dividendos da Petrobras, dinheiro do sangue e do suor do povo, tome cuidado, porque só o aumento da taxa Selic incrementou a nossa dívida em 85 bilhões de reais.
e continuamos pagando 3,8 bilhões de reais de serviço da dívida ao dia. Isso vence a cada 72 horas no máximo. O próprio Ciro Gomes tem um bom trabalho sobre isso. Quando é bom, a gente avisa. Tá? Mostrando como é que o Brasil vive no gargalo, vive no fio da navalha. Está tudo explicitado. Isso daí nós temos. Paulo Guedes entrou vendendo unidades, doando unidades, quase todas elas para um conluio vindo do BTG Pactual, ao qual representa. É essa sim que deveria ter uma CPI para saber o que o BTG Pactual tem nesse governo, além dele, que de tamborete virou um banco, portentoso banco, líder em todos os investimentos. Sabemos muito bem que Paulo Guedes odeia o Estado, odeia o poder público e entrou lá dentro para sabotá-lo. Cargos como esse deveriam ser cargos de carreira. Um ministro da Economia tem que ser um cargo de carreira, tem que ser alguém que ama o Estado, alguém que ama o povo, alguém que ama o país, e não um bandido representante de bancos e de agiotas. Mas tudo bem, vamos ao principal. Ciro Gomes hoje deu uma declaração aparentemente intempestiva de que estaria suspensa a sua candidatura à presidência. Bem, primeira coisa que nós temos que ver são duas coisas. Primeiro, que eu não tenho resposta pronta para ninguém. Eu sou analista, eu analiso. Eu faço a análise conjuntural. O que está acontecendo no momento, peso, coloco na balança e tiro o meu conceito. Eu não sou tão privilegiado quanto as pessoas que todo dia dizem que o Bolsonaro vai cair, que o Bolsonaro é genocida, porque essas pessoas já têm um roteiro. Eu não, sou obrigado a pensar, usar o cérebro. Então, fica um pouco mais difícil para mim, mas eu espero que vocês me ajudem nesse exercício. Primeiro, temos que levar em consideração duas coisas. Existem duas possibilidades. Uma, Ciro Gomes é um verdadeiro gênio da política. Um ás, um sagaz, um cara que tem uma visão além do alcance e que simplesmente consegue enxergar e vislumbrar tudo que vocês imaginarem. Outra é que o Ciro Gomes é um verdadeiro idiota que é capaz de ser manipulado até por uma criança de 8 anos de idade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas temos que levar em consideração essas duas possibilidades. A primeira possibilidade dela viria do fato de Ciro Gomes ser um intempestivo, um idiota, que simplesmente a primeira reação negativa a algo do seu partido teve um ataque de pelanca, e com esse ataque de pelanca fez beicinho e disse: não vou ser mais candidato, o partido foi contra mim. Existe algo por trás disso aí, ou como se dizia antigamente, existe algo no céu além dos aviões de carreira, tá? Recentemente, o partido PDT votou a favor da Lava Jato na PEC 0521. Você vê, 0521. É tanta PEC que a gente já tem elas por ano. Ou seja, é o 5º estupro do ano na Constituição. Projeto de emenda constitucional. PEC é projeto de emenda constitucional. Tá? Ou seja, já é 0521. Tá? Linda, maravilhosa. Então é o seguinte, os deputados do PT votaram a favor da Lava Jato e, com isso, simplesmente sepultaram algum elemento de controle sobre o judiciário brasileiro, que faz o que quer e o que bem entende, um tanto quanto assustador. Isso não assustou Ciro Gomes. Como também não assustou a Ciro Gomes a PL 4162, que é a privatização das águas, que seu dileto irmão Cid Gomes votou a favor, num tremendo crime de lesa pátria. Tudo isso foi relativizado. Dizer agora que Ciro Gomes ficou irado, revoltado, possesso com tudo isso daí, fez beicinho e que diz que está pensando em ir embora, pegar a viola e ir embora, parece algo assim extremamente grandioso para o pouco que foi. Por quê?
porque, como eu acabei de mostrar, atos pregressos sem tirar a Tabata Amaral, que cagou na boca do Ciro, fez o que quis com o PDT e outras cocitas mais, entre outros, e outras defecções e traições, e nada foi feito. Isso é para você parar e pensar. Será que tudo isso é ingenuidade? Tem hora que a tolice é tanta que parece estratégia. E, por conseguinte, tem hora que a estratégia é tanta que parece tolice. A gente fica sem saber para onde vai nesse momento. Essa é a primeira hipótese. Ciro Gomes, revoltado, destemperado, fez isso daí. Teve essa atitude. Para que isso, Rubem? Pular fora do barco com galhardia, preservar o nome, preservar todo o seu poder político, toda a sua cacifagem política, tá? E sair numa boa disso tudo. Seria isso. Ótimo. E temos que levar em consideração um outro desdobramento, que seria o genial, que seria o sensacional, que seria o ponto fora da curva. Dia 29 de setembro, foi publicado a lei que define certamente, perfeitamente, o que é coligação e federação. Explico eu. Coligação é tudo aquilo que é feito entre os partidos de forma majoritária, ou seja, se o PT se coligar com o PDT, ele pode se coligar em qualquer lugar deste país para eleger governador, prefeito, presidente ou senador. Acabou a eleição, acabou a coligação. Porém, quando a coligação é feita de forma proporcional, deputado federal, deputado estadual e vereador, você tem que partir para a federação. E um contrato de federação dura 4 anos, essa eleição e a outra. Então, vemos que, por exemplo, onde é a base eleitoral de Ciro? Podemos mostrar que estratégia, quando é junta demais, parece idiotice, mas quando você vai puxando o novelo, você descobre estratégia. O PT dá sustentação a Ciro Gomes no Ceará e vice-versa. Há um grande conluio entre eles lá. Se houver apoio mútuo lá, nós vamos ter uma federação. E a federação, como se diz, é em toda a federação. Você não pode fazer isso pontualmente. E tem que durar 4 anos. Será que vem um acordo PT-PDT aí para a próxima eleição? Ou quem sabe visando a eleição de 2024, que possa vir a ocorrer agora? Não sei, é uma pergunta, está no ar. Existe muito mais coisa. Existe Lula, existe Lupe, existe Ciro. Ontem, enquanto a PEC dos precatórios era votada, Ciro Gomes se divertia com Lupe num Ciro Games, num idiota e desimportante, uma idiota e desimportante live no YouTube, que deveria ser reservada mais para gente como eu e outros, e como os outros existem, que poderiam também fazer um trabalho decente. Fica difícil, né? Porque além do Felipe Quintas, do Rogério e do Coronel agora, que dá espaço para tudo e para todos, não adianta, não tem esquerda, não tem direita, tá? Lá o comandante Robson. Então é o seguinte, tirando a gente que discute política de verdade, o resto a gente só tem vaca amestrada. Todo mundo trabalhando de vaca amestrada. Ninguém é capaz de ter um senso crítico sobre um ou sobre o outro. Mas temos que saber que poderia acontecer no Brasil, agora nós estamos no nível genialidade do Ciro Gomes, ou de todo o processo. Ciro Gomes ameaça pular do barco, porque ele é frontalmente contra a PEC dos precatórios, a ponto de, vamos dizer, prejudicar o povo brasileiro, mas ele tem um discurso, eu respeito o discurso dele, e esse discurso ele se afina totalmente com o de Lula. Opa! Consonância? Vibrando no mesmo tom? O que tem por trás disso? Seria possível uma chapa Ciro-Lula, Lula-Ciro para 2022? Por que não? Fernandes e Cristina Kirchner fizeram isso na Argentina. Para quem não sabe, os dois não se bicavam. Trocavam farpas, tiros e bombas. E sentaram junto e fizeram um acordo. Poderia acontecer o mesmo aqui no Brasil hoje com Ciro e Lula?
é uma possibilidade. Olha, mas o que o Ciro já falou do Lula? Já falou do Lula. O Lula já falou do Ciro? Já falou bem menos. Mas existe caminho? Existe, está aí, olha. Você acaba de achar um ponto em comum, um ponto convergente junto com a Petrobras para unir ambos, fora a própria amizade do Lupe. Hoje, o Ciro Gomes coloca o PDT no fio da navalha. Para que lado o PDT pula? Para que lado o PDT pula? O PDT vai ser governista, vai ficar fazendo o jogo do governo, vai vir com um discurso conciliatório que pensou melhor para o Brasil e para os brasileiros e continua mantendo oposição ferrenha ao Bolsonaro, ou fecha carreiras efetivamente com o PT e fala assim, não queremos esmola desse governo, já sofremos até agora, vamos sofrer mais e vamos aguentar, porque esse daí é o melhor para o nosso povo. Isso é discurso, isso é palanque. O que ganha dentro dessa história? O Ciro completamente idiota ou o Ciro completamente ardiloso? Ou tudo isso está sendo feito a arrepio do conhecimento do Ciro, aonde Lupe tem um amor fraterno por Lula e todo mundo sabe disso. Foi todo o processo de governo do PT, sem exceção, foi apoiado até por Ciro Gomes. O PT, enquanto esteve em governo, foi apoiado pelo Ciro Gomes. Ele se torna um antilulista de um momento para cá, onde realmente forças que ascenderam no PT não deixam muita margem de negociação. Mas acho que errou no atacado, errou no varejo, cometeu vários e vários erros de avaliação estratégica do futuro político. Hoje pode ser que tenha sido um freio de arrumação. Pode ser que Ciro Gomes apenas vire ou volte a ser apenas um cacique político. Lá, conversando, uma força regional, esqueça do Brasil, esqueça de tudo isso, rompa com o PDT e talvez até se aposente politicamente. Ou então, o contrário. Ou então isso daí seja a fênix ressurgindo das cinzas, seja um momento de inflexão aonde as forças se unem em torno do que é melhor para o Brasil. E nada melhor do que o Brasil hoje dá a nível de oposição do que um governo, uma bancada do PT que vota pesadamente, tá, uníssona, contra a PEC dos precatórios, que seria a viabilidade econômica de todo esse projeto do Paulo Guedes de pagar R$400 por mês para cada brasileiro, um enfrentamento total disso aí, e trazendo para o cenário a possibilidade que juntaria a inapetência do Lula de um terceiro mandato. Lula tem externado para pessoas mais próximas a vontade de ter um merecido descanso, que por mais que você goste ou não goste, o único período que Lula descansou nesses últimos tempos foi quando esteve preso. Não estou fazendo piadinha, não estou falando, é verdade. Eu, no lugar dele, estaria a mesma coisa. Num ritmo dos últimos 30 anos da vida do Lula, pelo menos, o único período foi esses quase 2 anos que ficou na cadeia. E podia acordar a hora que quisesse, numa boa, tranquilo. E parece que o Lula sentiu falta disso. O Lula tem acenado várias vezes que precisaria de alguém para ser candidato. Esse alguém, naturalmente, seria o Ciro. Mas o Ciro sempre saiu para caçar, atirando nos cachorros. Sempre se inviabilizou por si próprio. Sempre tentou procurar artimanhas aonde existiam artimanhas, efetivamente. Mas são artimanhas que ele sempre as conheceu. Ele sempre soube que eram. Nada ali é novo para Ciro Gomes. Ciro Gomes sabe como funciona organicamente uma prefeitura. Ele não é parvo, como funciona a Câmara de Vereadores, como funciona a Câmara dos Deputados, como funciona tudo. Nada ali é novidade para Ciro Gomes, como eu falei. Não adianta ele dar uma de tolo, de, vamos dizer, menina pura, pueril, virgem, trabalhando em casa de permissividade. Tranquilamente virgem trabalhando em puteiro, numa linguagem bem mais nossa. Podemos ver os desdobramentos disso aí. Ou um rompimento total de Ciro Gomes, aí nós vamos ter certeza que ele é o idiota. Um novo reanjo político, e de acordo com o que ele for feito, é um bom jogador político ou um verdadeiro gênio político. Isso daí a gente vai ver logo. E na nossa live hoje à noite,
a live vai voltar com esse assunto. Isso aqui é uma edição extraordinária. Vou parando por aqui, porque hoje às 21h30 nós temos live sobre esse assunto. Exatamente. Ciro, ou um gênio ou um idiota. Gênio ou idiota. Por aqui. Fui.